Como que as pessoas estão despreparadas, hein? Praticamente, se a gente for procurar uma outra profissão, as pessoas estão realmente despreparadas. Aliás, em várias profissões. Agora, o que chama mais atenção é você que trabalha e lida com a mente humana. Não tenho certeza, que é uma das mais difíceis, não é? Você que trata com o público, de modo geral. E quando eu digo tratar com o público, desde um cobrador de ônibus, um motorista, você que trabalha como atendente em uma padaria, em um boteco, em um restaurante, não é? Você que trabalha num serviço público, em um UBS, em um hospital, nos aeroportos, você que é responsável pelo check-in, não é? Pela venda de passagens, não importa. Eu vou comentar aqui um caso que serve como reflexão para todos nós e para ver onde que nós estamos, qual o limite do ser humano na questão de atendimento a outra pessoa, ao seu colega, ao seu irmão, a sua irmã, o ser humano. Com certeza absoluta, você que está nos ouvindo agora, vai até me ajudar nessa questão. Sem medo de errar, com certeza esse assunto que eu vou comentar agora, ontem deve ter sido veiculado na televisão aberta com excesso. Mas não para mostrar o fato em si, é para ganhar audiência. Exatamente, para ganhar audiência, uma sobre a outra, não é? E é claro que eu estou me referindo a esses lixos, esses programas, que é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado conhecendo essa área, que é a área policial, a área de segurança pública. Quer dizer, jornalistas que se prestam a desserviço. Mas a culpa também não é deles, é dos donos dos fios das televisões abertas, não é? Eu estou me referindo a esses lixos. Vou citar os nomes, aqui não tem problema nenhum, não. O Brasil Gente, da Band, o Cidade Alerta, que é outro lixo, né? Que gosta de torcer a desgraça dos outros. Quer dizer, não é um jornalismo, isso aí não é jornalismo. Cidade Alerta não é jornalismo, né? Com todo o respeito, quem apresenta esses programas, né? E o Tá Na Hora também, do SBT, que me parece que houve uma mudança de estratégia. Aliás, o SBT, eu acho que nem os donos, né, as donas, as filhas do Silvio Santos, não sabem nem o que é televisão, que ali troca de programação a todo momento, não é? E aqui é uma crítica mesmo construtiva, porque esses programas lixos, porcarias, que não levam a lugar nenhum, muito pelo contrário, deixam as pessoas cada vez mais doentes mentalmente, que é o Brasil Gente, Cidade Alerta e Tá Na Hora. São programas lixos. E vem mais um aí, né? O Datena agora foi contratado pela Rede TV e vai apresentar mais um lixo que não é programa policial. Não é programa policial. E aqui eu vou fazer jus. Todo mundo, né? Ou quase todo mundo fala de forma negativa a TV Globo. Mas observe os casos, principalmente da área policial, quando é apresentado, eu vou falar com base em São Paulo. Tem um jornalístico que eu acho que é um dos melhores, o SP2 da noite. É um dos melhores. Então, tem um assunto lá, o assunto ele é produzido, né? A matéria é produzida, reportagem bem feita, entrevista quem está focado ao tema e ponto final. Em 3, 4 minutos se resolve o assunto. Se esse assunto, essa matéria for relevante, segundo os padrões da Globo, vai no Fantástico e uma matéria maravilhosa. Vocês das outras televisões deveriam aprender isso, né? Fala da Globo, mas copia de forma totalmente inversa, jornalístico capenga. Porque esses jornalismos que eu digo aqui, Tá Na Hora é capenga, Cidade Alerta é capenga, Brasil Gente é capenga, é lixo. É lixo. Então eu fico admirado com a quantidade de pessoas, eles têm noção disso, mas não estão nem aí. Você sabe a quantidade de pessoas idosas, da terceira idade, que o seu dia a dia, o cotidiano, à tarde,
é justamente ligar a televisão aberta, porque não tem condições de uma TV fechada, que aliás também não faz falta nenhuma, né? E assiste esses programas que eu citei agora. E fica cada vez mais, não informada, mas fica com a cabeça doente. Porque quanto mais sangue, melhora. Quanto mais torcer, né? Eu lembro de um jornal aqui em São Paulo, Notícias Populares dos anos 80, 70, jornal impresso que fazia muito sucesso com as manchetes absurdas, né? Mais reais, sobre o crime. Mas ali tinha mais qualidade do que esses jornais na televisão hoje, com toda a tecnologia. O que eu quero comentar é o seguinte, pessoal. Tome muito cuidado com o que você assiste na televisão e com o que você ouve também no rádio, não é? Porque o rádio se transformou e nós conseguimos, através de muita luta, trazer o rádio para a rede. Você está ouvindo agora. Do rádio para a rede. Nós vamos comentar sobre uma covardia que aconteceu quarta-feira aqui em São Paulo, na querida cidade que corta aqui o ABC Paulista, São Bernardo do Campo, onde dois sujeitos que se colocam aqui como seguranças, que de segurança não é nada, dois covardes agrediram um cadeirante. Então são dois sujeitos despreparados e um deles, um foi omisso, tem que responder criminalmente, omissão. E o outro covardemente surrando um cadeirante. Eu vou comentar esse assunto sobre a nossa ótica aqui. E você, é claro, fique livre para a sua opinião. Porque a gente está vendo muita gente falando sobre isso. Muita gente, que eu digo, jornalistas sem nenhum preparo, falando bobagens aí. Não é? Então o melhor jornalismo aqui baseado é a da Patrícia Marques e do Gustavo Honório, do portal G1. Os nossos colegas jornalistas, repórteres, Patrícia Marques e Gustavo Honório, que prepararam uma ótima matéria que eu vou comentar com vocês agora. Muito obrigado a você pela sua audiência. 30 segundos a gente entra nesse assunto sobre a falta de empatia, de solidariedade, de se colocar no lugar das outras pessoas. Isso serve para qualquer profissão, inclusive a sua aí, que de repente você fala assim, hoje, Ligeirinho, eu trabalho sozinho, sozinha, então eu não dependo dos outros. Lé do engano. Vamos em frente aqui. Olha, um dos vídeos que circulou por esses dias, e agora tem mais um, obtido pela TV Globo, mostra a continuação da selvageria, do descaso, da covardia de um dos seguranças terceirizados. Nós vamos citar inclusive o nome da empresa que está aqui, né? É o despreparo da própria empresa, que com certeza esses dois sujeitos aqui, eles não passaram no treinamento, foi no laço. Aliás, tem muitas empresas de segurança, né, que se dizem de seguranças, que me parece dar uma impressão que eles, para contratar funcionários, eles jogam uma corda e pegam pelo laço. E esses dois sujeitos aqui, covardes, deve ser um deles, ou dois deles, né? Olha, um novo vídeo obtido pela TV Globo mostra a continuação da confusão ocorrida na madrugada de quarta-feira, anteontem, dia 22, em um hospital aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Na ocasião, um segurança agrediu um paciente com empurrões e chutes. A vítima estava com o pescoço imobilizado e usava uma cadeira de rodas. O registro foi feito por uma pessoa que estava na recepção do hospital e mostra os momentos seguintes à agressão. Olha só, pelas imagens é possível ver que o paciente, o cadeirante, continua agitado e nervoso. Quando consegue se levantar, ele chama o segurança de covarde e parte para cima do funcionário. Ele é novamente empurrado, mas consegue se manter em pé. E 3 seguranças aqui participam da ação. Acompanhantes de outros pacientes pedem para alguém acionar a polícia. O homem é novamente empurrado e cai no chão. O segurança está agressivo desde a hora que ele chegou, diz uma testemunha.
fala sobre o comportamento, né, totalmente despreparado do segurança aqui. Em conversa com a TV Globo, um dos filhos da vítima, do cadeirante, que preferiu não se identificar, relatou que o homem agredido é paciente psiquiátrico com o diagnóstico de bipolaridade, depressão e ansiedade. Ele precisou ir ao hospital após um acidente de trânsito. Segundo o filho da vítima, a polícia militar foi acionada após a confusão, mas agiu com agressividade e algemou o paciente para a equipe médica poder sedá-lo. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo negou que a PM tenha atendido a ocorrência. Bom, um paciente aqui, aliás, o paciente agredido, ele foi ouvido na delegacia para lavrar aqui o BO, boletim de ocorrência. Ele diz o seguinte: me algemaram, me desacataram verbalmente e me sedaram à força, sem seguir os protocolos adequados para pacientes psiquiátricos. Quem diz isso aqui é o próprio paciente, né? O advogado Ariel de Castro Alves, doutor Ariel de Castro Alves, veja só o que ele diz. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB da região de São Bernardo do Campo. Ele classificou o caso como sendo extremamente grave. E diz ele ao portal G1 que foi questionado a Prefeitura de São Bernardo sobre os procedimentos adotados pelo hospital. Quer dizer, a Prefeitura, através do portal G1, questionou os procedimentos adotados pelo hospital após a imobilização do paciente e também sobre a possível atuação da Guarda Civil Metropolitana durante a ocorrência, mas não obteve o retorno da Prefeitura. O doutor Ariel de Castro Alves, repito, ele, além de advogado, é presidente da comissão da OAB de Direitos Humanos de São Bernardo do Campo. Ele diz o seguinte: vemos uma vítima que foi ao hospital para ser socorrida, mas acabou sofrendo agressões que podem gerar uma apuração pelo crime de tortura de uma vítima que foi submetida a um intenso sofrimento físico e psicológico, a um enorme constrangimento, destacou aqui o advogado. Bom, a empresa de segurança que contratou, aliás, que tem como contratado esses dois covardes, né? Um que agrediu e o outro que ficou só olhando, se chama Verzani e Sandrini, é uma empresa muito conhecida, inclusive. É a empresa responsável pelas seguranças do hospital. Ela disse que repudia qualquer forma de violência e que os envolvidos foram afastados por tempo indeterminado após a apuração dos fatos. Bom, isso aqui é nota padrão, né? Já está pronta na gaveta. Agora veja só uma observação aqui. Eu vou fazer várias observações. Uma delas é essa. Essa empresa, Verzani e Sandrini, ela já de forma totalmente desproporcional e de forma inconveniente, eu estou sendo simpático, hein? Ela publicou um anúncio público no mês de abril, no início do mês de abril, no mês passado. Ela anunciou em diversas plataformas, veja só o anúncio. Se você não teve acesso, e logo eles tiraram, porque foram criticados. Veja se uma empresa dessa tem credibilidade, depois que aconteceu esse fato desses dois covardes. Quer dizer, agrediu tanto o homem como poderia até ter um problema mais grave, bater a cabeça e morrer. Poderia ser um crime de homicídio. Aliás, que poderia até, além da tortura, tentativa de homicídio, né? E a Verzani e Sandrini, eles publicaram no início, uma coisa puxando a outra, em diversas plataformas, uma vaga de emprego dizendo o seguinte: a vaga de emprego, o objetivo é abordar os pedintes menores e pessoas em situação de rua para tirá-los do foco do cliente. Você já viu isso em algum anúncio de empresa, principalmente de segurança? Quer dizer, e está incitando que a vaga é para você expulsar, abordar pedintes e menores e pessoas em situação de rua, moradores de rua, e tirá-los do foco do cliente. Quer dizer, eles vão contratar segurança para fazer o serviço de polícia. Então essa empresa aqui, Verzani e Sandrini, eu não acho, na minha opinião, né, com 40 anos de profissão, viu pessoal?
estou falando tranquilamente, eu acho que aqui não é só um treinamento novo para os seus colaboradores, mas os donos, né, precisam aprender a entender o que é segurança. Vocês estão mudando o foco aqui. O padre Júlio Lancelotti, da Pastoral do Povo da Rua, denunciou esse anúncio no mês de abril, já em seguida, que foi um caso de aporofobia, a aversão ou desprezo à pobreza. Exatamente. A empresa justificou que o conteúdo foi divulgado de forma inadequada. Quer dizer, a própria empresa, para não assumir, né, a culpa, foi divulgado de uma forma inadequada. Aí colocar a culpa no sistema, né? Sempre tem um funcionário chamado sistema, que ele é culpado por tudo. E essa empresa, a Versani Sandrini, além dessa bobagem, né, desse absurdo de publicar um anúncio, quer dizer, totalmente nota zero, né, sem nenhum critério, ofendendo a pobreza, as pessoas em situação de rua, quer dizer, querendo mais, fazer o poder de polícia que vocês não têm capacidade e nem por lei, não pode, é ilegal. Então essa empresa Versani Sandrini, quem tem que aprender antes dos seus colaboradores é os donos das empresas, os gerentes aí, aprender a saber o que é segurança, o que é lidar com as pessoas, o que significa acolhimento, não é? Infelizmente, essa empresa Versani e Sandrini não é a única. A gente vê aí um bocado de, infelizmente, eu não estou generalizando, porque eu tenho conhecimento disso, né, pessoal? Eu trabalho até hoje na área de segurança. O que tem de manés, né? Que você fica olhando e fala, não, esse cara não é porteiro, esse cara não é controlador de acesso, esse cara não é vigilante, esse aqui não é profissional que tem capacidade para lidar, para conversar, para dialogar com as pessoas. Porque o profissional de segurança, ele trabalha hoje em vários setores, como eu citei agora, aeroporto, você trabalha no comércio de um modo geral, no shopping center, trabalha em órgãos públicos, como agora, aqui desses dois manés, que estão despreparados para atender o público, condomínios, prédios de luxo ou não é? Condomínio comercial, as pessoas precisam estar preparadas. Ninguém é bicho de 7 cabeças, não. Todo mundo gosta e tem o direito de ser bem atendido, no mínimo educação. Gentileza gera gentileza, a gente precisa praticar mais isso. Não é só colocar na internet, não, esses banners, né? Gentileza gera gentileza, e a própria pessoa que publica ali nem sabe, nem pratica isso. Então, veja só, a empresa aqui, a Versani e Sandrini, ela publicou esse anúncio imbecil, que dá um caso de apologia à aversão, ao desprezo e à pobreza do ser humano, contratando segurança para chutar, né, literalmente, tirá-los do foco da rua, menores, pessoas em situação de rua, porque os moradores de rua, eu sempre digo aqui, né, não é só noias, tem noias junto ali, bandidos, marginais, mas tem famílias, moradores de rua, que as nossas autoridades só se preocupam com eles quando a imprensa, nós da imprensa, filmamos, ou então a época eleitoral. Um absurdo, gente. Agora veja só, uma câmera de segurança do hospital registrou o início da confusão. Sentado numa cadeira de rodas e falando ao celular, o paciente, o cadeirante, parecia estar agitado. Num determinado momento, ele gesticula em direção ao segurança, que caminha, e o segurança caminha até ele, e ambos parecem discutir verbalmente. E aí que provavelmente surge essa discussão e essa agressão do despreparado segurança, não é? O paciente então tenta se levantar da cadeira de rodas, mas de forma agressiva é empurrado pelo segurança e cai de costas no chão. Isso aí você deve ter visto na televisão, aí nos vídeos, né? Quando ele tenta se levantar, é novamente empurrado. A imagem horrível, parece que está num ringue, né? Parece que são 2 lutadores. Agora, a gente tem que pensar que tem uma pessoa ali que está na cadeira de rodas, impedido naturalmente de se defender, né? E o covardão ali do segurança discutindo. E outro segurança que está no local apenas observa a cena do colega sem fazer absolutamente nada. Quando finalmente consegue se levantar, o paciente é novamente empurrado, agora contra uma parede. Em seguida, o segurança acerta um chute na região do quadril do paciente,
que volta a cair no chão. Pessoal, só isso aqui, já é um absurdo dos absurdos. O homem se levanta mais uma vez e caminha em direção ao segurança, mas é novamente empurrado e cai de bruços no chão. Ele se levanta e de novo anda na direção do agressor, mas é derrubado outra vez. Na sequência, o segurança parece segurar o braço da vítima. Quer dizer, o outro segurança, o covarde, que só observava então, segura o braço da vítima, que mesmo no chão, tenta se defender dos chutes, ou com chutes, né? A vítima aqui tenta se defender com chutes. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que os seguranças eram terceirizados e foram desligados. O município disse que repudia os atos de violência praticados pelos funcionários e que as orientações e os treinamentos para todos os colaboradores de segurança e controladores de acesso serão reforçados. Bom, isso aqui é nota padrão, né? Está na gaveta, e quando surge isso aqui, qualquer prefeitura tira da gaveta, né? Não é uma coisa específica, né? Bom, por meio de nota, a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Seção São Bernardo do Campo, onde aconteceu esse fato, repudiou o que aconteceu no hospital e informou que pedirá providências à Prefeitura e classificou como tortura as agressões cometidas pelo funcionário contra o paciente. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo do Campo repudia os atos covardes de violência cometidos por um segurança nas dependências do Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, conforme imagens exibidas pela TV Globo, que quem se dirige ao hospital procura atendimento e acolhimento e não agressões à violência. Ao submeter uma pessoa com deficiência, no caso um cadeirante, a intenso sofrimento físico e psicológico, o autor das agressões pode responder por crime de tortura, informa trecho do comunicado oficial da OAB. Já o outro segurança que presenciou e nada fez diante das agressões, pode responder também por omissão diante da prática de tortura. Muito bem. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Bernardo do Campo se coloca à disposição da vítima e de seus familiares para acompanhar as investigações policiais visando a punição dos responsáveis. A comissão também vai oficializar a Prefeitura para que o contrato com a empresa de segurança que presta serviços no hospital de urgência seja reavaliado para verificar como são recrutados, contratados e capacitados os seguranças. Continua o texto assinado pelo advogado Dr. Ariel de Castro Alves, presidente da comissão. Muito bem. A Prefeitura, claro, não respondeu à imprensa, mas eles preparam sempre um ofício, para se eximir das suas responsabilidades. Então, a Prefeitura de São Bernardo do Campo, por meio da Secretaria de Saúde, repudia os atos de violência praticados por seguranças, ou melhor, por 2 seguranças terceirizados contra um paciente no hospital de urgência. A empresa de segurança foi notificada, os seguranças foram desligados e serão reforçadas as orientações e treinamentos para todos os colaboradores de segurança e controladores de acesso. A Prefeitura de São Bernardo do Campo reitera que não compactua com nenhum tipo de violência e que todas as medidas administrativas estão sendo tomadas para que essa triste situação não se repita e para que os envolvidos sejam exemplarmente punidos. É o que nós esperamos, não é? Agora aqui, pessoal, é o seguinte, 2 situações aqui que eu tenho que colocar observação porque a gente está narrando aqui. A polícia, quando tardiamente foi chamada, as ações aqui, é claro que o próprio paciente, ele está se defendendo, e ele tem problema psiquiátrico, aqui a gente percebe que é grave. Claro que ele provavelmente, não dá para a gente observar nas câmeras, mas ninguém, quer dizer, eu não estou defendendo de jeito nenhum ninguém aqui, muito pelo contrário. O despreparo do segurança aqui prova exatamente isso. Provavelmente, esse paciente, cadeirante, ele estava totalmente transtornado. E ele verbalmente xingou mesmo, xingou, sabe-se lá mais o quê. E o segurança, despreparado, ao invés
Ô Ligirinho, mas o que você sugere que deveria fazer nesses casos? Simples. Simples. Jamais agredir. Simplesmente, algum superior, sempre tem alguém no hospital, e chamar a polícia. A autoridade ali, para resolver a questão, é a polícia militar. Tanto é verdade que tardiamente foi chamada a polícia. E até a polícia foi criticada. E aqui eu defendo a polícia, porque no atendimento aqui, os policiais fizeram o quê? Que os seguranças não podem fazer isso. Eles algemaram, porque o paciente estava totalmente alterado. E os policiais, conforme eu narrei aqui na reportagem, eles tiveram que algemá-lo para que ele recebesse uma injeção, né? Um tipo mata-leão, digamos assim, para deixar ele mais calmo, um calmante. Quem sabe disso são os profissionais, então era necessário isso. Agora, todo esse carnaval, essa violência gratuita poderia ser evitada, porque ali você vê, parece para quem chega em casa e vê na televisão, pensa que é uma encenação, uma gravação de luta livre, sabe essas lutas? A covardia dos seguranças, dos dois, porque tinha um covarde só observando, não fizeram nada. Então a observação que eu quero dizer aqui é o seguinte: a polícia militar fez o papel dela, né? O que está errado aqui é totalmente o comportamento dessa equipe de segurança. Provavelmente teve um deslize ali da direção do hospital também, né? Isso aí, com certeza, eu estou falando aqui, está sendo investigado, mas um despreparo total. Como eu disse no início, esses profissionais, eles precisam urgentemente passar por um treinamento do ABC, porque não entende nada de segurança, muito menos de lidar com as pessoas. E para quem lida na área de segurança, você está designado a qualquer posto de serviço. De repente um hospital psiquiátrico, que não é esse caso, mas esse rapaz aí, senhor, é lógico que ele tem problema psicológico. E você não vai conversar tete a tete, no mesmo nível, porque vai acontecer exatamente isso, violência. Porque o rapaz estava descontrolado. E provavelmente, vou repetir, ele xingou, ofendeu, denegriu. Mas isso não justifica você chutar, sabe? Fisicamente, se defender dessa forma. Primeiro que você não é autoridade policial, mas nem a autoridade policial pode fazer isso. Você veja casos e mais casos de abordagem. Eu tenho contado no rádio isso aqui, principalmente de motoqueiros. Eu vou até chamar a atenção aqui, você, jovem. Eu lido todo dia, toda noite, com jovens entregadores de iFood, que são trabalhadores, tem mulheres também, que através da sua moto, sob duas rodas, às vezes jovens, pais de família, claro, cada um ganhando o seu dinheirinho ali, né, para levar para casa, o pão, o café, o arroz e o feijão. Agora, como em todas as profissões, né, as pessoas trabalham de uma forma, sei lá, cada um de um jeito. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte, uma coisa puxando a outra, porque infelizmente está acontecendo crimes gratuitamente, que são policiais também despreparados. Você acha que não tem polícia despreparada? Claro que tem. Em um batalhão de mais de 140 mil no estado de São Paulo, de policiais militares, tem meia dúzia de orelhudo mesmo. E lamentavelmente o que acontece? Você, meu amigo, presta atenção, você que está entregando o iFood agora, tal, de repente a sua moto está irregular, documentação atrasada, você de repente esqueceu o capacete. Se eventualmente, claro, você tem que andar correto, o policial parar você, abordar, pare, não vai fugir, porque o policial, a princípio, ele vai atrás de você, ele pensa que você é bandido. Quem não deve, não teme. É melhor você levar uma multa, porque está com a CNH atrasada, não é? Ou sem o capacete, do que hoje sua mãe ficar sofrendo, indo até o seu encontro no cemitério. Quantos jovens, tem casos aqui que aconteceu, pelo menos 2 jovens foram mortos, porque supostamente eles fugiram do local da abordagem. E um dos casos aqui que está sendo investigado ainda, os policiais, claro que isso aqui está sendo investigado, colocaram sobre o seu corpo, depois de morto, uma arma, como se esse jovem tivesse
oferecido resistência. O rapaz nem usava arma. E a mãe, falando na imprensa, na televisão, que é mentira. Infelizmente, isso aqui tem acontecido. Por quê? São maus policiais. Tem profissionais de todas as áreas, todas. Maus profissionais que têm que ser tirados das ruas, não é? E jovens morrendo de graça, porque em uma abordagem ele não para, tem que parar. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem maus policiais, vamos tirar de circulação, não é? Policial que mata inocentes é bandido, é marginal, não é profissional, não é? Marginal até, digo segunda ordem, marginal no sentido de não ter preparo. Uma autoridade, como que você pode ser uma autoridade se você não consegue abordar alguém de uma forma legalizada? Aí uma vez que você deu tiro, quer dizer, de graça, dentro da casa do rapaz, a mãe à frente, né? O rapaz fugiu, tá errado. Esqueceu a carteira, CNH, não tem carteira, a moto é cabrito, para. Se for preso, vai ser preso 2 vezes, 2 dias, 48 horas, é solto. Mas você vai estar aí com a vida inteira pela frente. Tem jovens que estão morrendo de graça, claro que nada justifica. Erro seu que fugiu do local da abordagem e eu, infelizmente, de pegar policiais que estão totalmente despreparados. Claro que isso aqui, pessoal, é localizado. Então, qual o sentido disso tudo? Vamos ser mais humanos, vamos praticar a empatia, a solidariedade, o amor ao próximo. Isso serve para todo mundo, para todas as profissões. Nós estamos em um mundo onde a internet parece tudo verdade, é tudo mentira. E as pessoas acreditam em tudo que vê pela internet. As pessoas não têm mais paciência com seus colegas de trabalho, nem em casa. Ofende a mãe, ofende o pai, ofende o irmão. As pessoas estão agredindo fisicamente. Quer dizer, que mundo é esse? Onde as pessoas se mostram através de sorrisos falsos, que é gente boa, fora as drogas que estão assolando os jovens, né? Artistas, duplas sertanejas dando mau exemplos nos palcos, drogados, bêbados, cada vez mais milionários ganhando dinheiro fácil, de cachês de $500 mil a $1 milhão, tá pouco se lixando para você. É ostentação, é mostrando. Quer dizer, na minha época o pessoal tinha medo de sequestro. Hoje, esses orelhudos, celebridades, jovens bonitos, né? Fazendo plásticas, porque tem dinheiro, e você que paga a entrada, R$500, paga a metade do seu salário, para você aprender a ter o hábito da bebida e da droga. Quantos e quantos jovens estão viciados hoje, porque pegaram o hábito de beber e consumir drogas em shows de artistas famosos. São vários, né? Então, esse é o exemplo caótico dessas figuras, influenciadores do capeta, do diabo, influenciadores digitais. Quer dizer, o cara tem 1 milhão, tem 23 milhões, é autoridade, é um exemplo, é o fanatismo de gente trouxa, é o mesmo fanatismo político, não é? Pessoas que estão aí, não é mais fãs, são fanáticos, cada um defendendo o seu político, pelo fanatismo. Isso é doença, pessoal. Da mesma maneira com os artistas e influenciadores digitais, que não influencia nada de positivo. Vamos acordar enquanto há tempo, hein? Música, informação, prestação de serviços. Estação Imprensa, o seu canal YouTube. Do rádio para a rede.